Vamos falar sobre autismo e genética. Trata-se de um assunto extenso, complicado, longo, difícil, mas eu vou passar aqui só aquelas informações que eu acredito que sejam necessárias para a mãe saber, ou seja, só o básico do básico do básico, só para que você possa ter um entendimento de como ocorre a participação da genética no autismo. A primeira coisa é o seguinte: a participação da genética. O autismo é uma doença genética? A resposta é sim. Tem relação da genética com autismo. Só que veja bem, existe um tipo de genética, como ocorre na anemia falciforme, onde se o pai tem anemia falciforme e a mãe tem anemia falciforme, 100% dos filhos vão ter anemia falciforme, todos os filhos vão ter. Por outro lado, se você tem a mãe com anemia falciforme e o pai sem anemia, sem nem ser portador, então nenhum filho vai ter, mas todos vão ser portador do gene para anemia falciforme. E por aí vai. Então, se você tem a mãe portadora do gene, o pai portador, ambos não têm a doença porque ele é recessivo, mas quando na sua prole, nos seus filhos, uma parte vai ter, outra parte não vai ter e uma parte vai ser portador. E isso é matemático, ou seja, há uma exatidão perfeita nessa situação. O que ocorre com o autismo é diferente. Há uma expressão genética, é preciso só que você entenda isso, que há uma participação genética, mas não desse jeito que eu abordei da anemia. A participação genética, há. Toda pessoa, toda criança que tem autismo tem uma participação, tem um fator genético na sua causa? Tem. Agora, para que isso desenvolva a doença, para que isso ocorra, e isso não é só no autismo, mas em praticamente todos esses tipos de doença, desses tipos de herança, você precisa encontrar a predisposição genética. Então é preciso que a criança tenha a participação genética, a facilidade, mas é preciso uma outra coisa, é preciso fatores externos que a gente chama de meio ambiente. Então é preciso que encontre uma coisa com outra coisa para daí então haver a expressão da doença, para que haja a doença. O que é isso? Se você for ver, e foi quando nós começamos a estudar autismo e começamos a ver os parentes, os pais, há aquela possibilidade de uma família ter um avô que tinha um quadro semelhante, você tem um tio meio esquisitão. O que acontece diferente de hoje, e aí vai uma explicação por que houve essa eclosão de autismo no mundo inteiro, alguns países mais, outros menos, mas praticamente no mundo inteiro, a genética sempre existiu, não mudou de lá para cá, provavelmente não. Mas o que mudou, o que nós acreditamos que tem mudado são os fatores ambientais, são aquelas situações que quando juntam uma coisa com outra coisa, acontece a expressão da doença, acontece a doença. Vamos imaginar aqui um exemplo para ver se a gente consegue entender melhor o que acontece com a genética. Se eu tenho aqui uma substância X, límpidazinha incolor, eu tenho uma outra substância química também incolor, e às vezes se eu junto as duas, eu vou ter uma outra substância com uma coloração totalmente diferente. Essa aqui, se não tivesse entrado em contato com essa aqui, ia continuar incolor a vida toda. Essa também. Quando houve um encontro, você teve uma situação de uma outra substância com uma coloração diferente. Vamos para outro exemplo, que às vezes eu dou mais de um para poder a gente tentar entender melhor. Vamos supor que existe aqui um sítio
e existe aqui um outro sítio. Então aqui mora um vizinho e aqui mora o outro vizinho. E esse muro que separa a casa do vizinho de um sítio para o outro, ele tem apenas 1 metro de altura. Esse vizinho comprou um cachorro de guarda e à noite ele solta esse cachorro. Esse vizinho de cá tem uma criação de galinha. Esse muro no meio, ele é de apenas 1 metro. Então, à noite, quando esse vizinho soltou o cachorro dele, o cachorro facilmente pulou e foi ter com o galinheiro do outro vizinho. O que que então que foi combinado os dois e que se fizeram? Foi feito então um aumento desse muro. Esse muro tinha 1 metro, ele passou para 1,5 metros. E aí soltou o cachorro de novo, o cachorro tentou uma vez, não conseguiu, tentou 2 vezes, mas correu mais e conseguiu passar para o lado de cá e foi ter com as galinhas do vizinho. Aí o que é que foi feito então? Foi passado, aumentado mais um pouco a altura do muro e agora ele tem 2 metros de distância. De novo soltou o cachorro, e o cachorro tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, tentou 10, e numa hora ou outra lá ele passou. Pulou 2 metros lá e passou galinha do vizinho. De novo se aumentou mais 0,5 metro e agora passou para 2,5 metros. E por mais que você solte os cachorros, por mais que ele tente, não há como ele passar, porque esse metro, essa proteção estava sendo eficaz. Quando nós temos determinadas doenças como o autismo, você pode ter a genética que aqui é representada pelo gene alterado, que é o cachorro do vizinho. Vou botar assim. Para que ocorra a passagem, ou seja, a expressão da doença, tem o fator ambiental. No momento em que você tem poucas possibilidades, substâncias que inibem esse gene, houve a expressão da doença, o cachorro conseguiu passar para cá. A representação é o seguinte, esse muro mostra os fatores, né, tanto intrínsecos ao organismo como extrínsecos que fazem com que exista o gene, exista a possibilidade de doença, mas se eu manter ele alto, o cachorro não vai passar para cá, ou seja, não vai ter a doença. Vamos tentar um outro exemplo para ver se a gente consegue entender melhor. Então, uns vão entender esse exemplo, outros talvez entendam outro exemplo. Eu vi recentemente no WhatsApp, aliás, não recentemente, até algum tempo, é um vídeo de uma escola onde os garotos, né, pré-adolescente, adolescente, quebrando a escola toda, a sala de aula, e bagunçando, e jogando cadeira para cima, e tinha uma professora, a professora saiu correndo com medo daquilo, e viraram uma balbúrdia imensa na sala de aula. Vamos imaginar agora que nós tenhamos uma sala de aula com 20 alunos. Esses alunos representam uma certa hereditariedade, são os genes. Se todos esses 30 alunos eles forem bem comportados, forem educados, tiveram uma religião onde eles ensinaram coisas boas, se a família conseguiu dar uma orientação, esses 30 são bem educados, eles não vão criar problema nenhum. Mesmo que se a professora se ausente da sala, um levanta, mas não há balbúrdia, não há expressão da doença, desde que todos esses genes eles estão saudáveis. Os alunos estão representando aqui os nossos genes. Agora imagine que alguns desses genes vêm deletérios, ele vem com defeito. Então você tem 30 alunos e vamos supor que 3, 4, 5 lá estão alterados. Esses alunos, no caso os genes são genes deletérios, no caso os alunos são alunos
mal educados, ou se teve algum problema de saúde mental, por um lado, ou se foi por criação, ou se foi por ambiente, mas esses três começam a fazer uma bagunça terrível e começa a contaminar todo o ambiente. Se você tem uma professora com poder de mando, com autoridade, ela consegue facilmente controlar aquilo e botar rédea naquela situação e controlar a situação. Vamos imaginar em relação à doença que você tenha alguns genes que são anormais. Para que ele expresse a doença, ou para que ele também não expresse, o organismo produz substâncias de proteção. Então, quando você tem um gene propício, você tem um meio ambiente propício às vezes, mas o organismo produz substâncias que vão calar aquele gene, que vão quietar aquele gene, que vão fazer com que ele não funcione. Então ele fica lá quietinho. É como a professora que chega lá e bota a ordem, olha, vamos parar. Parou. Vamos imaginar que no nosso organismo nós temos uma substância, só um exemplo, a substância é a vitamina D. A vitamina D consegue, em algumas situações, acalmar, vamos imaginar isso, o gene ruim para o autismo. Então, se você tem um nível de vitamina D adequado, que seria a professora com autoridade, ela vai chegar lá e vai inibir a expressão desse gene do mesmo jeito que a professora vai inibir a ação deletéria daqueles alunos. Agora imagine que essa professora, por um motivo ou por outro, ou foi porque foi lhe tirada a autoridade, ela não tem autoridade suficiente sobre aquelas crianças para poder controle. Ela tem ela de uma maneira ou de outra, não importa por quê, mas ela não tem essa autoridade. É como se... E ela chega lá e ela fala, ela grita e ela não consegue calar, ou quietar, ou acalmar essa turma do mesmo jeito. Se eu tiver uma vitamina D, só estou dando o exemplo da vitamina D, existe uma série de outras situações, mas para que a gente possa entender o funcionamento da genética. Então, se eu tenho uma vitamina D baixa, é como essa professora sem autoridade. Ela não vai conseguir fazer com que esse gene fique quieto, ele não se expresse, ele acaba expressando e voltando e criando expressão da doença, aparecendo a doença. É uma tentativa de explicação porque é um assunto muito complicado, não é fácil, mas é preciso que a mãe entenda apenas que existe a participação genética e existe, para que ela apareça, existe essa outra coisa que é as situações de meio ambiente. E existe também a maneira de funcionar do nosso organismo. Então, quando a gente imagina, se você vem para 60 anos atrás, 70 anos atrás, década de 50, de 60, né, de 70, não existia tanto autismo no mundo. Ninguém falava nisso, os livros de texto tinham um pedacinho bem pequenininho, não se existia. A gente para pesquisar era difícil, mas não existia. Só que a genética já existia, provavelmente. Então, o que mudou foi as alterações no meio ambiente. Então, é possível que a nossa criança hoje, ele tenha alguma deficiência no seu organismo que facilite aquilo. Algumas dessas coisas a gente já sabe. Na realidade, a gente já sabe quase que tudo, né, sobre o que é que faz, mas com certeza alguns, por exemplo, se você tem acúmulos de alguns metais pesados no organismo que a gente não tinha antes, isso facilita a aparição do autismo, com certeza vai facilitar, isso é provável. Se você tem, voltando à deficiência da vitamina D, que faz com que essa baixa de vitamina D, essa ineficiência, nossos filhos hoje não tomam mais sol, como deveria, então isso faz com que facilite a possibilidade de aparecer o autismo. Há uma lista muito grande dessas situações ambientais, né, que existe no nosso organismo. Então, se você tem uma situação
onde o filho, de um motivo ou por outro, por um jeito ou por outro, ele tem alguns metais pesados no seu funcionamento, ele vai facilitar o aparecimento de determinadas doenças, no caso, o autismo. Então, são situações onde você tem a participação genética, e isso talvez não tenha mudado, isso provavelmente você vai encontrar na família alguns traços de autismo, só que eles não eram tão severos. Você tem a constituição da pessoa e você tem fatores externos que fazem com que apareçam a doença. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos. Eu sei que isso pode gerar outras dúvidas, outras perguntas, e a gente vai tentando explicar. O que a mãe precisa saber é o seguinte: não precisa entender nada de genética, mas ela precisa saber que há uma participação hereditária, né? Isso é importante. Se a mãe tem um filho com autismo, teve o segundo filho com autismo, ela tem que ter muito cuidado, porque o terceiro provavelmente vai ter. Porque você tem a mesma genética e o mesmo meio ambiente, as mesmas situações. Então há uma chance. Eu tenho paciente com 3 irmãos com autismo? Tem. Então, se uma mãe é de primeiro filho, o filho está com autismo, ela vai ter um segundo filho, existem algumas preocupações, algumas coisas a serem feitas em termos de prevenção para que esse segundo. Então, por isso que é importante a mãe saber que há essa participação genética dentro dessa situação. Então, voltando, repetindo e enfatizando, é preciso que haja um encontro dessas situações. E por que no passado a gente tinha a mesma situação? Mas é porque o meio ambiente era diferente. A verdura que uma pessoa ingeria há 60 anos atrás não é a mesma verdura de hoje. Não tem a mesma quantidade de agrotóxicos, antigamente não tinha. Você não tem o nutriente, o solo onde essas verduras eram crescidas, eram cultivadas, era muito melhor. Você tinha todas as substâncias que o organismo precisa. Hoje a gente sabe que há uma falta, há uma escassez de muitas substâncias, de minerais, mas isso fica para uma próxima conversa. Então, reforçando novamente, você tem a participação genética, sim, existe essa participação, é um tipo de genética do jeito que eu expliquei, e eu espero que realmente você tenha conseguido entender, e qualquer coisa, qualquer dúvida mais a gente vai tirando com o tempo. Muito obrigado.